Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso AMB2 Cast. Meu nome é Leandro Arruda e nós estamos aqui em mais um episódio. Esse episódio que é um episódio especial, diferente, um episódio Dia das Mães. A família AMB2 se reúne aqui hoje. Então a gente vai falar de seguros, mas com a família que deu origem a esse nome. Vou pedir aqui para cada um deles se apresentar. Primeiro deles, A de Arruda, né? Cláudia Moreira. Meu nome é Breno e tenho 11 anos. Meu nome é Benício e eu tenho 15 anos. Bom, então com esses convidados aqui mais que especiais, né? Hoje com a família AMB2, literalmente, né? Ela que deu nome para a empresa. A gente vai aqui bater um papo, né? Em especial Dia das Mães. E no especial Dia das Mães a gente quer falar um pouco de família, né? Mostrar um pouco aqui da nossa família. Cláudia trouxe aqui alguns presentes, algumas fotos, algumas coisas para a gente matar a saudade. Na verdade, aproveitar esse momento também para os meninos entenderem um pouco da história, né? Eu separei algumas fotos aqui. E aí, a gente começa com o primeiro aniversário de 1 ano do Benício. O tema foi bombeiro, né? A mãe, nesse dia, tava muita gente. Quase nunca foi, né? Quase todo aniversário o tema era bombeiro de todos eles, né? Mas tudo bem. E o Benício era loirinho, só tinha um pouquinho de cabelo na frente. Mas o que me faz lembrar é que logo que ele nasceu, na verdade, quando eu estava grávida, acho que você nem sabe dessa história, mas vou te contar. Eu estava grávida de você. E aí eu estava com uma médica que ela pediu para que eu tivesse você numa maternidade que tinha um neonatal. Se caso você nascesse com algum probleminha, já tinha, no próprio hospital, já tinha a UTI, exato. E aí daí fui lá no hospital, né, com seu pai, conversar para ver como é que era e tal. E aí, o que acontece? O hospital não era credenciado, que naquele momento eu estava usando o Bradesco Saúde, um seguro saúde, não era credenciado. Eu falei, nossa, e agora? Grávida? Eu falei, Leandro, e agora? Tal. E aí eu fui me informar, né, como que eu usaria, voltei lá para a sucursal onde eu trabalhava lá no Bradesco Seguros e fui me informar. Ela falou, não, mãe, é bem tranquilo, você vai fazer o agendamento aqui, normal, entra como particular, pede a nota fiscal e aí a gente emite a nota fiscal e você solicita o reembolso. E aí foi assim que você nasceu. Já quando você nasceu, eu já utilizei o Bradesco Saúde, na época era o Seguro Saúde, e graças a Deus nasceu assim, lindo. Só para vocês entenderem, para quem está assistindo também, então assim, pelo plano, não, aquele hospital, ele não daria para ser naquele hospital. Uma UTI, uma unidade de tratamento intensivo, ela é uma unidade muito mais especializada, muito mais preparada para receber alguma criança ali que de repente nasce uma emergência, precisa de uma situação diferenciada. Então, o plano do seguro saúde do Bradesco, ele tem essa cobertura desde que você, né, tem uma nota fiscal e tal. Então, através de reembolso, né, a gente conseguiu fazer o parto da sua mãe lá nessa maternidade que tinha uma UTI neonatal toda equipado. E aí foi uma bênção, né? Tipo assim, foi muito bom, deu tudo certo, graças a Deus, inclusive o reembolso. E, Benício, deixa eu te perguntar uma coisa, ver se você acerta para me te contar outra situação. Onde que você ficava quando você era pequeno? Na minha horta. Qual que é o nome do seu avó? Edeildo. Manda um beijo para ela aí. Te amo, vó. Ô, filho, mas você lembra mais ou menos que idade? Como que eu já te contei essa história? Os 2, 3 anos. Até os 2 anos. E aí, deixa eu te contar, como que funcionava? Eu pegava você, o seu pai saía cedo para trabalhar, e o combinado era eu te deixava na casa da sua avó de carro, e aí depois eu ia para o banco. E aí, nesse dia, eu te levei e tal, foi a mesma rotina, né? Eu fui lá, te deixei lá na sua avó e tal, e seu pai buscou. Só que, nesse dia, eu cheguei mais cedo em casa. E aí, o que acontece? Cheguei, abri o portão, era um portão de elevação, o portão levantou. Aí Isso lá em Campo Grande. Lá em Campo Grande, nós morávamos em Campo Grande. O Brenão não tinha nem nascido. Não, o Breno Benício não era nem o Benício. sonho. Isso era o Benício. E aí, nesse dia, a mãe entrou dentro
da casa, né? O portão funcionou normal, abri a porta como sempre da sala. Quando eu abro a porta da sala, a casa inteira revirada. Aí eu olho assim, a TV que estava na sala não estava mais. Aí eu vou ficando desesperada, fui. Aí fui pro seu quarto. A mãe tinha acabado de montar o seu quarto. E aí eu fui pro quarto, o seu quarto todo revirado, e eu desesperada, liguei pro seu pai, falei, Leandro, entraram aqui em casa, roubaram aqui em casa. E aí eu falei... E eu gritei do outro lado, sai daí de dentro, sai daí de dentro. E aí eu fui pra fora e já liguei pro policial, né? E falei, não, eu vou ligar aqui. E aí, eu não sei se fui eu ou se foi você que ligou pra polícia, eu não me lembro. Você ligou, depois eu liguei também. Enfim. Aí tá, e eu já tava lá fora, porque seu pai tinha falado pra mim ficar, e você na casa da sua avó voltando com seu pai pra casa. Aí tá, na expectativa, aí eu virei pro policial e falei assim, o policial acabaram de entrar dentro da minha casa, reviraram tudo, o senhor sabe o susto que eu levei? Aí ele falou, normal. Eu falei, normal? Não é normal. Não é normal, olha o que eu passei, né? Aí ele pegou e disse assim pra mim, não, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem seguro? Parece até brincadeira, não é mentira. Ele falou exatamente. Eu falei, tenho, mas eu te chamei aqui para... Nessa época, lembrando que nessa época você não era corretora de seguro. Não. Nessa época você era gerente comercial do Bradesco. Você trabalhava com seguro todo dia, sim, mas você não era corretora de seguro. Não, então eu não tive nem essa expertise do que fazer. Na hora eu me senti uma cliente, né, um segurado. E aí eu peguei, conversei com ele, não, fica, aqui nessa região aqui, tá dando muito roubo. Então, assim, é normal isso acontecer e tal. E então, mas é só no seguro. A gente vai atrás do rapaz, mas é todo dia um cara novo que tá roubando aqui. Aí, resumo, para resumir, seu pai chegou com você e tal, e eu fiquei bem nervosa, chorei bastante. E aí fui acionar o seguro, né, para resolver. E eu falava, mas como assim? Eu abri o portão, a porta não estava arrombada. Como que eles entraram aqui dentro? Eu não consegui entender, né? E aí eu acionei o seguro. Aí fui lá, fiz a abertura, tudo, né? Aí vem uma pessoa da seguradora fazer a vistoria. Aí o rapaz foi no horário que eu estava em casa. E aí eu perguntei para ele, mas moço, como assim? Como que entraram aqui dentro de casa? Aí eu lembro que o portão de elevação estava fechado. Ele foi e puxou e subiu. E eu assim, né? Ele falou, eles tiram a trava do portão. O portão continua descendo, mas não tem mais o cadeado. Eu falei, mas agora eu quero ver onde que ele vai falar que entraram aqui dentro de casa, porque a porta está normal. Aí eles deram a volta, você tinha a janela do seu quarto, era uma janela de blindex que tinha Tinha uma trava. Uma trava. Aí ele viu a pegada do cara pro lado de fora, ele entrando, por isso que eles reviraram todo o seu quarto. Ele enfiou um arame e conseguiu abrir as janelas. Um arame, ele mostrou como que ele abriu essa janela de vidro, que ela tem essa garra aqui, ele conseguiu enfiar o arame aqui e abrir a janela, e ele pulou a janela. E o detalhe interessante é que ele pulou a janela, revirou tantas coisas que ele achou a nota fiscal da televisão maior. Levou 2 TVs. Mas tinha algumas outras coisas que o cara já tinha levado as notas fiscais, que até lembra de uma pasta que ficou aberta? Sim, então. Aí ele levou a nota fiscal junto com a TV. Ah, sim, o ladrão, exato. O ladrão. Levou a nota fiscal junto com a TV, ou seja, ele conseguiu vender a TV ainda com nota, né? Acho que nem a gente, quando compra TV, consegue guardar nota tanto tempo, né? E ele conseguiu vender a TV com nota, com certeza. Você nem lembra disso, né, Benício? Nem faço ideia. Mas você lembra da casa que a gente tinha em Campo Grande? Porque toda vez, o que acontece quando a gente vai em Campo Grande? Passa lá e fala que tá. Dá uma passada lá na frente, né? Daí nós já estávamos, aí a gente tem o Breno. Foto do Breno, tem uma aqui. Tá um lindo, mamãezinha. Quantos anos você acha que você tem aqui, Breno? 3? Não, menos. Mais um chute. 2, eu acho que 1,5, 2. Tem uma outra foto aqui, que a gente está pagando uma velhinha de 2 anos. Ah, você com seu pai. Pequenininho, cabelinho lisinho. O Breno, eu tive ele em Campo Grande, nasceu com a mesma médica e na mesma maternidade que o Benício, só que detalhe, na época que você nasceu, já era credenciado.
a maternidade Cândido Mariano não precisou de reembolso, né? Eu sei que quando a gente precisou usar o seguro, né, a gente conseguiu fazer lá na maternidade Cândido Mariano, né, tudo que precisava utilizando o sistema de reembolso, né, foi melhor, eu já tinha Unimed, mas ainda foi melhor do que usar a Unimed, né. Então... E aí a gente tinha uma situação também que aconteceu, que a mãe lembrou quando nasceu, a gente até estava comentando esse final de semana com os amigos nossos, com o irmão do Tchulu, que você nasceu, Breno, e aí você bebeu a água do parto, e você ficou muito... Lembra que você saiu com o médico para poder te desafogar, porque você ficou afogadinho, filho, e aí você... Roxo. E aí a mãe foi pro quarto e você não chegava com seu pai. Nem você e nem seu pai. Eu falei, gente, o que está acontecendo, né? A gente teve que aspirar o ar de você, porque você não conseguiu respirar. Quando tirou você estava roxo. E aí ele saiu correndo e eu correndo atrás dele. Aí ele aspirou lá com uma máquina deles lá e falou, ó, é raro, mas não é muito raro, mas acontece e tal. Mas é tranquilo, tá num ambiente controlado. Mas aí teve foi um sustinho, né? Foi. Mas aí quando eu cheguei no quarto, você não chegou e nem o seu pai. E aí eu falando com a enfermeira, moça, cadê meu filho, né? Cadê? Aí ela falou, não, fica tranquila, mãe, ele tá lá com o pai dele, fica em paz. E aí já veio aquele pressentimento, se o Breno precisar usar o plano, porque até agora já me veio a possibilidade de você ter passado mal, acontecido alguma coisa, né? Eu não sabia ao certo o que poderia estar acontecendo. Aí eu falei para a enfermeira, avisa meu marido que o meu filho consegue usar o meu plano se precisar de qualquer coisa, porque é 30 dias, então ele pode usar, ser medicado. E ela falou, não, fica tranquila, mãezinha e tal. Mesmo sem ele ter sido incluído no plano, o fato dele ter nascido, aí são 30 dias que ele tem direito a esse atendimento, né? Isso, pelo plano da mãe. Isso aí é normativa ANS. Pulando um pouco mais para frente, né? Aí a gente mudou para Três Lagoas, aí a gente estava justamente nessa mesma casa aí uns 13 anos mais ou menos. O que aconteceu nessa casa? Um rapaz instalou uma internet, naquela época só tinha via rádio lá, com uma antena. E ele deixou uma fresta grande no telhado de zinco. E na parte de baixo tinha um forro de gesso. Conclusão, deu um vendaval tão forte, na área lá era muito aberta, quase não tinha casa. E esse vento ele pegou e levantou as telhas. Você lembra disso, B? Não lembra muitos detalhes, né? Levantou a telha, aí choveu, molhou todo o forro de gesso, caiu boa parte do gesso da sala, enfim, aí sujou parede. Mas o Breno não era nascido nessa época. Sei lá, acho que já, mas ele era pequenininho, não lembro. Mas é fato que aconteceu, o Benício já é um pouco maior. E aí nós ficamos um mês na casa do vô, Valdolino, aqui em Três Lagoas. Você lembra disso? Ficamos um mês lá. Por quê? Porque a gente ficou arrumando ali. E a gente gastou bastante, porque mão de obra, desde aquela época já era difícil aqui em Três Lagoas, mas acho que aquela época era mais difícil ainda. Uns 8 anos, né? Ou mais. E era muito difícil a mão de obra, e aí o que tinha que fazer? Tinha que arrumar o forro, todo o forro, não tinha como reaproveitar, porque ele não dava emenda, então teve que todo o forro, o restante do forro que não caiu, eles tiveram que derrubar, refazer o forro, pintar o local, todo o local que foi verificado e arrumar o telhado. Então, esse orçamento aí não ficou barato, não foi rápido, né? Demorou um mês aí, nós ficamos fora de casa, porque não tinha como ficar. Mas a grande alegria nossa, pelo menos diante de tanta dificuldade, né? Vocês crianças pequenas, é que o seguro pagou tudo isso, bancou isso, bancou. Então, para nós foi um alívio muito grande, a seguradora pediu alguns documentos, né? A gente mostrou com foto e tudo. Eles foram fazer vistoria no local. Fizeram vistoria e tal, viram o clima, viram que realmente deu um estrago muito grande na cidade, né? Então, enfim, em toda a investigação deles,
mas eles pagaram, né, um valor considerável e nós conseguimos arrumar a casa, graças a Deus aí. Mas foi uma coisa assim, causou um transtorno muito grande. Você lembra disso, Bê? Só na parte de ficar na casa do vô. Ficar na casa do vovô do Lino é inesquecível, né? Então nós fomos lá para casa do vô, ficamos lá por um mês, né? Agradecer ele porque ele acolheu a gente lá, mas, né, teria sido um prejuízo muito grande aí se a gente não tivesse tido essa questão do seguro. Mesmo a gente tendo o seguro em si, antes disso a nossa TV ficou por uns 5 dias estragada por causa acho que é alguma tempestade que teve lá e ela apagou. Isso foi bem recente, né? Na pandemia, não sei se vocês lembram, né? Da pandemia, todo mundo fica em casa. Aí não podia sair. E aí nós em casa o tempo todo, aí nós matamos um desejo antigo, que era comprar uma TV zona. Comprar uma TV enorme. E eu pedindo pro seu pai, vamos comprar essa TV e tal, porque agora a gente vai ficar com os meninos aqui, não tem o que fazer. Aí o que nós fizemos? Aí ele foi lá, não, beleza, eu vou comprar. Resolveu o problema, pôs a TV lá. E aí o Breno era menorzinho, mas a gente ficava os 4 em casa assistindo. Você lembra, Breno? Sim. Da gente na sala assistindo. E aí um dia, do nada, nessas tempestades que tem aqui, a TV simplesmente não ligava. E eu lembro que eu fazia home office embaixo, na sala, e vocês em cima. Mãe, a TV. E eu estava no meio de uma reunião. Mãe, a TV não funciona. Mãe, a TV... Falei, meu Deus do céu, comprou uma TV grande para resolver o problema, a TV não funciona. Não tinha 2 anos, uma televisão cara, enorme, e não funcionava a TV. Aí a gente chamou um técnico, né? Ele verificou que tinha realmente queimado uma placa. E aí, Breno, o que aconteceu? Nem lembro. Aí a gente acionou o seguro novamente e aí ele condenou a TV, falou que não dava reparo. Que não dava reparo, ficaria muito caro. A seguradora pediu um laudo, né? E ele fez o laudo. A seguradora pediu a televisão estragada, normal também. Ela sempre pega o que eles chamam de salvados. Sim. Quando você é um notebook, uma televisão, um ar-condicionado que estraga, aí você aciona o seguro, ele retira esses salvados e eles pegam o laudo e os salvados. E graças a Deus, retornaram o mesmo valor, né, que eles pediram para fazer uma cotação do valor atual e reembolsaram o valor da televisão lá, que não era uma televisão barata, né, mas eles pegaram um valor médio aí Todos esses valores têm uma franquia, às vezes não é exatamente ali, mas tira o valorzinho da franquia, vamos supor, 5 mil. Se a franquia for R$500, vai restituir lá 4.500. Mas, em vez de perder a televisão, então a gente vê que esse seguro residencial já salvou a gente várias vezes, né? Sim, sim. Então, se a gente começar a olhar todas essas fotos aqui, ai, isso era muito lindo. Continuam sendo, né? Mas aqui vocês não eram mais fofinhos, assim. E se a gente continuar olhando essas fotos, a gente tem muita história ainda de seguro, hein? Muita história. Mas então, mesmo antes, depois, atualmente, sempre o seguro está com a gente e não tem jeito. Sempre vai continuar assim. E por a senhora ser uma boa mãe, uma corretora, a gente vai trazer um presente para você. Pega lá, Breno. Aí sim. Não caiu. Obrigada. Mamãe ama vocês. Obrigada. E é isso aí. A gente encerra esse bate-papo rápido, família, esse bate-papo aí no D2. Relembrando alguns casos que fizeram parte, não dá para falar tudo, não dá, porque senão vai ficar muito cansativo para vocês, mas que os meninos já perceberam aqui que vale a pena a gente estar se preocupando, né, com seguro, isso evita um monte de dor de cabeça e sobra mais tempo para a gente curtir a família. Bom, agradeço a todos aí, obrigado família, tamo junto e até a próxima.